De 1991 que não temos um Fla-Flu, né? Porque aquele gol de barriga do Renato foi em 95, mas não era uma final, né? Era aquelas fórmulas esdrúxulas do campeonato, mas aí o Fluminense foi campeão. O Flamengo ganhou 2-1, 2 gols. Esdrúxula de campeão, não existe isso. Não existe. Olha, do jeito que tá, aqui no Rio tem que trazer uma HP para entender essa fórmula. Time bem cansado, bem desgastado esse do Botafogo, né? Essa mini turnê pela América do Sul aí, saindo do Rio, indo para Colômbia, depois para Venezuela, voltando para o Rio. Não é fácil você recuperar fisicamente os jogadores e mentalmente também, né? Então, houve um abalo, a gente também tem que amenizar um pouco a crítica e o Botafogo realmente sentiu bastante. Além de, tecnicamente, o Flamengo ter mais opções do que a equipe do Botafogo. É uma outra análise. Eu gosto muito do Botafogo, mas assim, a gente sabe a situação financeira difícil. O Botafogo vai precisar, pensando em Campeonato Brasileiro, tentar trazer aí um pessoal um pouquinho melhor para dar essa qualidade ao longo da competição. E Libertadores não, porque é uma competição diferente e tal, mas acho que esse jogo, além da eliminação, mostra isso que eu estou dizendo. É preciso, né, trazer mais qualidade para esse elenco que vai disputar o campeonato. Olha lá, mais um gol do Guerreiro. E tem torcedor do Flamengo, hein, senhor Mano, que ainda critica o Guerreiro, pô. O Guerreiro tá numa fase 9 espetacular. gols no Carioca, 9 gols no Carioca. Tá numa fase espetacular. Tá. Esse ano de 2017 ele começou muito bem. A gente até já chamou atenção para isso. O Pascoal até comentou, né, que o melhor início de temporada dele no time foi esse ano de 2017. O Pascoal falou que é o segundo melhor peruano em atividade no Brasil. Quem é o primeiro? O Trauco. Mas o Guerreiro vive uma fase muito boa. Poderia ter feito mais um gol se não fosse lento. Demorou. Ele matou a bola. O Fernandes chegou por trás. O cara chegou e tirou a bola. Ele poderia ter feito 3 gols nesse clássico. Ele tá jogando bem. E não passar o sufoco que passou no final do jogo. Exatamente. Né? Foi sufoco. Mas de qualquer maneira, o empate daria a vaga ao Flamengo. Mas poderia ter sido, concordo com você. Depois daquele jogo do Barcelona, tudo é possível. Renê, quando teremos Dario Conca jogando? Não sei te dizer. Parece que ele tá na recuperação. Já voltou a treinar, ainda. voltou a treinar com bola. Tá na recuperação. Ó o Sassá. Esse é bom jogador, hein, Renê? Olha lá. Vamos botar aquele lance lá, produção. Vamos colocar o lance do pênalti pro Simon falar se foi pênalti ou não naquele lance do Flamengo. Vamos lá. Olha lá. O árbitro é o Leonardo. Foi pênalti, ô Simon? É pênalti. O jogador salta e bloqueia a bola. Tá? No momento que ele salta, ele o jogador nem reclama. Ele nem reclama. Então ele já tá, ele sabe, ó, quando ele salta, ele sai, olha lá, ele faz o movimento de bloquear a bola. Então bloqueou, acertou o árbitro e marcou. Se ele tivesse ficado parado e a bola tivesse batido, aí não seria pênalti. Aí não. O movimento dele de se jogar em direção à bola é que torna ele corre jogada esse risco e ele assume esse risco, então. E, portanto, bloqueou a bola, pênalti bem marcado pelo árbitro. Agora, desculpa, dá tempo do jogador raciocinar com a... É instinto, né? Mas sei lá, não dá nem tempo do... Não, mas a velocidade da bola. Mas o que o Simon falou explica tudo, entendeu? Se o cara tá parado, aí vale o que você falou. Não dá tempo nem de colocar nem de tirar. Mas ele joga de uma maneira que ele assume o risco, né? E da a essência dessa alteração da regra, tá? E o Renê sabe disso, a FIFA fez uma reunião e os integrantes da International Board em que ouviram os técnicos e muitos técnicos orientavam seus jogadores a se atirar na bola, porque até então era aquela questão, a mão deliberada, o cara fez um movimento e tal. Se jogar na bola, a bola pegava na mão. Então, em cima dessa orientação, houve essa orientação aos árbitros de quando o jogador se jogar na bola, ele está assumindo esse risco e a bola tocar no braço dele. Então, aí tem que ser marcado o pênalti. Por isso que nós vimos muitos pênaltis a serem marcados, alguns corretamente e outros não tão corretos. O Sr. Mano foi muito feliz. Se ele não se joga, ele fica parado e a bola toca nele, até com certa velocidade, como tocou, e a proximidade, não seria pênalti. Mas no movimento em que o jogador se joga, ele correu esse risco. Até porque numa posição normal dos braços, onde está na frente. Né? Fábio Sormani, por falar em pênalti, o Felipe fala aqui, Benja, por favor, pergunta pro Sormani se ele não acha que o Muralha é fraco pegador de pênalti. Concordo. O Muralha não é um goleiro que tem o hábito de pegar pênalti. E hoje em dia, muitos campeonatos são decididos nas finalidades. A Libertadores é um exemplo, que é o grande objetivo do Flamengo nessa temporada. Você precisa ter um goleiro que sabe pegar pênalti. E pegar pênalti não é só sorte, não. O Renê sabe disso melhor do que todos nós aqui. Como é que é, Renê? Pegar pênalti, tem leitura, tem uma ciência, tem um estudo, né?
Tem que pegar os caras do Internacional lá. Hoje em dia os jogadores já estão mais ligados a isso, né? Eu tive uma competição, o Irã contra a China, e na quarta de final, a China ganhou de Bahrein e com 2 pênaltis. E quem bateu? Foi o capitão do time. Bateu os 2 exatamente no mesmo lugar. E aí eu conversei com o meu goleiro, se tivermos pênalti, e fomos para a disputa de pênalti. E não teve jeito. Primeiro a bater foi o capitão e bateu exatamente onde ele bateu os outros. O goleiro foi lá e pegou. Exatamente. O Everton, goleiro do Atlético Paranaense. Por exemplo, o pênalti do Sassá hoje, eu me surpreendi do Muralha, porque o Sassá bateu exatamente como bateu o pênalti lá contra o Barcelona do Equador. Ele deu aquela parada, virou e bateu no meio do gol. Então, mas olha só. O Guerreiro também bateu no meio do gol. O Everton veio aqui, participou do Boa Noite Fox, e ele falou o seguinte: na hora da decisão por pênaltis, na final Brasil-Alemanha, né, na Olimpíada, ele tinha a lista lá com o preparador de todos os jogadores da Alemanha que batem pênalti. Os caras estudam, né, jogos e tal. Aí a bola pinta para o Petersen. E ele tinha estudado 8 pênaltis do Petersen. 4 batidos na esquerda e 4 batidos na direita. Aí entra o quê? Entra o que você falou. Não é só o estudo, é o feeling. É o olho no olho. Só que tinha um detalhe. Falou que os pênaltis, quando foram batidos com o time vencendo, o time dele lá, que eu nem sei qual ele batia do lado esquerdo. Quando o time não estava vencendo, ele batia do lado direito, porque tinha mais confiança. Aí ele bateu justamente no canto. E olha só como que é a coisa de você estudar e raciocinar em relação a esse tipo de informação. Ô, Sormani, incrível, né? O James Dean, que não é o James Dean, mas aqui o James Dean, ele fala aqui: hoje o treinador do Flamengo estava no céu, jogou com 3 volantes, fica claro que ele não gosta de Berril e Mancoejo. Você concorda? Olha, eu acho até que o Zé Ricardo jogou dessa maneira para proteger o resultado, né? Ele tinha o resultado a favor dele, um empate. Ele saiu com o Márcio Araújo, com o Rômulo e com o Arão, ele avançando um pouquinho mais o Arão, o Rômulo também sai. O Márcio Araújo, aquilo que eu falei outro dia aqui, ele é um terceiro zagueiro, gente, que joga um pouquinho mais avançado. Se você olhar o Márcio Araújo desse jeito, você não sofre. Se você for olhar o Márcio Araújo como um volante, você vai sofrer. Você vai sofrer. Então vamos fazer o seguinte: olha o Márcio Araújo como um terceiro zagueiro, que sai mais pro jogo, tá? Que sai um pouquinho mais. Porque muitas vezes ele se posiciona no meio dos zagueiros, do lado esquerdo. Ele fez muito isso no Palmeiras com o Jair Pisserni. Lembra disso, Queçada? Sim. A gente trabalhava junto na Rádio Bandeirantes. A gente fez o Palmeiras na Série B. Não, nessa época ele não estava na Série B. Enfim. Foi pouco depois, né? Pouco depois. E ele faz isso. Então, se você for pensar assim, o Flamengo jogou com 3 zagueiros e 2 volantes, o Rômulo e o Arão. Então, quando o Márcio Araújo joga, para mim o Flamengo sempre joga com 3 zagueiros. Eu procuro olhar dessa maneira para não sofrer. E tirando todos os preconceitos de lado, porque existe um preconceito enorme em relação ao Márcio Araújo. Existe, não adianta. O cara protege o sistema defensivo. Não adianta. É que às vezes o técnico, e às vezes a gente quer saber mais do que o técnico também, né? Um monte de torcedor que acha que às vezes entende de futebol e não entende. Gente, se o técnico coloca o Márcio Araújo lá, o Renê é técnico, sabe disso. É porque o cara vai... É claro que o Renê queria ter o Falcão lá, mas não dá pra você ter o Falcão, então você tem que... Vou te dar um exemplo prático. Em 2008, quando assumi o Fluminense, nós tínhamos 10 jogos, o Fluminense na zona de rebaixamento, tínhamos 10 jogos. Tínhamos que ganhar 6, empatar 2 e podia até perder 2. Foi exatamente o que aconteceu. Primeira coisa que eu fiz, me dá o relatório de todos os jogos que o Fluminense fez no ano. Vitórias, empates e derrota. Aí fui lá ver. O jogador que jogou. Escalação. O Fabinho, a maioria dos jogos que estava lá, o Fabinho Soldado tinha que jogado. O volante? Volante. Foi campeão em 2004. É meu titular. E deixa eu adivinhar, você colocou o Fabinho. Claro. E o Fluminense fez assim, foi embora. Ô, Renê, os caras estão bravos com você e falando que o Flamengo não levou sufoco hoje, não. O Flamengo levou sufoco? Eu falei isso? Falou. Aqui, Não. O Fernando falou aqui, o Renê, o Flamengo dominou o jogo todo, o placar foi injusto. No finalzinho, o placar foi injusto. Podia ter feito 3-0, jogou bem, não falei isso. No final do jogo, depois que fez o 2-1, aí começou a ficar um jogo nervoso. Ficou um jogo nervoso. Não levou sufoco, não. Não falei isso, não. Olha, eu falei o finalzinho do jogo. E olha, acabou o jogo, o Botafogo pressionando. E esse pênalti bem marcado também. O Hever, até certo ponto, infantil. O Hever, que é um jogador experiente, foi só no corpo do Sassá. O árbitro, mesmo longe da jogada, apontou para a marca da Cal corretamente, bem marcado o pênalti. Eu só queria falar uma coisa.
nesse lance do pênalti aí. O Sassá corre em direção ao gol para pegar a bola, para dar a saída rapidamente. Não precisa fazer isso. É só olhar lá, tem uma bola do lado da trave. É só você pegar a outra bola e levar para o meio campo, acabou. Deixa o goleiro abraçar com a bola que entrou. Pô, mas também vocês querem que o jogador na hora do não, mas isso cara tem muita gente, tem muito jogador. Mas muito jogador tem feito isso. Fez o gol, não precisa ir na bola. Aquela, porque o goleiro vai em cima dela. Você vai naquela que tá do lado linha de fundo. Você vai lá, pega a bola e leva pro meio campo. Não precisa correr nem atrás de nenhuma bola, nem do lado, nem do meio do campo, nem essa do gol. Porque a bola não é dele. A bola é do time, quem vai dar o reinício do jogo é o time que levou o gol. Portanto, ele tem que cobrar do árbitro a agilidade do time que levou o gol. Passa essa bola rápido, o árbitro pode punir com um cartão amarelo. Não é o jogador que vai sair correndo atrás de bola, porque vai gerar confusão. Daqui a pouco o outro vai dar outro balão, o Gandula vai pra cima e tal. A obrigação é do árbitro agilizar o jogo. Vamos ver agora os personagens do Flamengo. Vamos ver aí Zé Ricardo, o treinador, o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Vamos lá. Falando de uma final Flamengo e Fluminense, eu acho que merecidamente chegaram a essa condição, né? A pontuação geral acabou prevalecendo. A gente sabe que final em clássico não tem favorito, né? O Abel, mesmo que pouco tempo à frente do elenco do Fluminense, já conseguiu montar uma equipe extremamente competitiva, muito agradável ver o Fluminense jogar, uma equipe jovem, meio de campo talentoso, muita velocidade no ataque, então a gente não encara o Flamengo favorito, mas logicamente que tanto o Flamengo quanto o Fluminense têm as suas armas e eu acho que vão ser 2 grandes jogos. Se a gente fosse apostar no início do campeonato, acho que todo mundo diria que seria uma final Vasco e Botafogo e o Vasco seria campeão, né? Mas acabou não acontecendo, então vamos encarar esse Fla-Flu aí. Deu uma alfinetada, né? Fala isso, tem alguma novidade em relação ao Maracanã ou não? A situação toda, rapidamente, para a gente explicar, não é? A gente sabe o que está acontecendo nacionalmente com a Odebrecht, que foi a empresa, né, destacada pelo governo para construir o novo Maracanã pensando na Copa do Mundo. A Odebrecht está envolvida com um monte de coisa errada e tal. E depois de um acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro, chegou-se ao consenso de que a concessão do estádio deveria ser passada para a empresa chamada Lagardère, que é uma empresa francesa, não é? Que tem 72 arenas administradas em todo o planeta, 2 delas aqui no Brasil, Independência lá em Minas Gerais e o Castelão em Fortaleza. Só que aí que começa essa grande confusão. A Lagardère tem documentos comprovando que ela terá a concessão por 32 anos do novo Maracanã. Faltam assinar alguns documentos aí nas esferas governamentais. Foi o governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive, que propôs essa ação de repassar a concessão da Odebrecht para outra empresa, no caso a francesa. A segunda colocada na primeira licitação. Segunda colocada, exatamente na licitação, em vez de abrir uma licitação que poderia levar de 1 a 1 ano e meio, 2 anos para ser concluída. Ou seja, imagine o Maracanã ficar mais um ano e meio fechado. Já estava caindo aos pedaços um dia desses aí, fechado por 6 meses depois da Olimpíada. O fato é o seguinte, para concluir, o Flamengo não concorda com esse tipo de concessão, da forma como está sendo feito, e está pedindo para que se abra a nova licitação. Já o Fluminense considera que a concessão deva ser mantida nos moldes que estavam acontecendo, ou seja, com o Odebrecht passando para a empresa francesa e o Fluminense mantendo, não é, o contrato que tinha com a Odebrecht, o contrato anterior. Ou seja, confusão mais uma vez à vista com o nosso queridíssimo templo sagrado do futebol, Maracanã. Uma pena, mas também a gente ficou pedindo aqui o Maracanã. Pô, teve Maracanã outro, Fluminense e Vasco, teve Maracanã de Flamengo e Botafogo, mas não tinha público, hein? Nos 2 jogos o Maracanã vazio. Só para lembrar, hein? Ontem Palmeiras e Ponte Preta no Allianz, 39 mil, hoje Corinthians e São Paulo, quase 44 mil. E o Maracanã estava aí, para 2 jogos, independentemente do regulamento, agora não tem regulamento. Era uma semifinal que valia. Tem uma explicação, Benja. Dinheiro é o mesmo. Ninguém pode. Plano de fidelização do torcedor e o Corinthians também, o corintiano também. Aqui, como é que você vai fazer um processo de fidelização de flamenguistas e torcedores tricolores, por exemplo, se você não sabe se você vai ter o Maracanã ou não? Você vai vender um produto estádio, sem. Não tem. Aí o Corinthians tem, Internacional é incrível. Eu vou discordar do negócio. Fidelização na fidelização. Ontem tinha uma semifinal de Campeonato Carioca.
Hoje tinha outra semifinal de Campeonato Carioca, o Maracanã Não, isso eu concordo aberto bem. para sábado e domingo. Exatamente, É lá concordo. comprar o ingresso e ir lá torcer. Desculpa, mas não tem outra fidelização. coisa, Benja. Isso aqui também não é cartão de milhagem de... só uma informação. Opa, enquanto você Benja. fala... Peraí. O Corinthians você sabe que é. Tem muita Flamengo- gente que vai nos jogos menores para depois, se o dia for para Mas esse não era o jogo Libertadores. menor. Isso era uma Flamengo e semifinal. Botafogo hoje, 20.854 pessoas. Ontem teve mais. Ontem, Fluminense e Vasco, mais ainda, hein? 23.564. Nós estamos falando, não dá 44 mil pagantes. Os dois, né? Hoje, Arena Corinthians, 43.394 pagantes. Ontem, no Allianz Parque, Palmeiras e Ponte, Palmeiras precisando ganhar com uma vantagem de 3 gols, hein? 39.086. Ou seja, nós estamos Mas falando aí do Palmeiras tem a ver com a fidelização que o Quesada Gente, falou. mas não é só... 82 mil pessoas. Gente, não é só, nesses dois jogos. não Não, é não só é só isso, você tem fidelização. razão. O torcedor vai lá e quer ver o jogo. não, mas- Senão o cara compra e não vai. Se o cara não assistir esse jogo aí contra a Ponte Preta, ele não vê a Libertadores. Percebe? sim. Então o Palmeiras, isso que o Quesada falou, faz sentido. Agora, o que você também falou é verdade. Não, vocês têm Gente, razão. É uma Por ser semifinal uma de campeonato. semifinal, vocês têm razão. Não faz Vocês que não têm tem razão. cabimento. Vocês Se o Palmeiras É jogasse isso aí. ontem contra a Ponte Preta e ganhar de 3-0, com fidelização, sem fidelização, o estádio já está lotado. Gente, é uma acho que não. semifinal. Eu acho É que não. semifinal de Depois de um campeonato, 3-0 irmão. ali. Concordo contigo. Mas, quantas Benja, vezes você não foi no Benja. estádio com o time você não ganha 3 ou 4, o estádio está lotado? Os dois pensamentos nossos estão corretos. Vocês estão certos. Eu vou fazer meu meia-culpa aqui. Por se tratar de uma semifinal de Campeonato Carioca, tinha que estar com o estádio lotado. Vocês estão absolutamente certos. O problema não são esses jogos grandes, são jogos pequenos. O Palmeiras vai jogar contra um time do interior, leva 29, 30 mil pessoas à arena. O Corinthians a mesma coisa. Aqui não. Você pega um Flamengo e Madureira, se você jogar no Maracanã, Olha. vai ter 5, 6, 7, 8, 10 mil pessoas, o que é quero- pouco para a grandeza do Flamengo. Eu quero mostrar agora, eu quero dar parabéns pro Jair Ventura. O Jair Ventura, na entrevista coletiva, foi entrevistado e aí foi falar, pô, da maratona de jogos. Rapaz, talvez algum treinador mais tarimbado aí ia falar, olha, que bom que perdemos, né? Vamos nos dedicar. Não. O Jair Ventura foi humilde e sincero. Parabéns, Jair Ventura. Vamos ouvir. A gente não. Eu sou o tipo de treinador que não trabalho com desculpas, né? Quando você perde, começa a botar desculpa aqui, desculpa ali. Um time de guerreiros. Nosso time lutou. A gente tentou botar de lado a situação das viagens. Nós corremos riscos jogando com os jogadores, né, que vêm jogando, né? Poderíamos ter abdicado de muitos jogadores até para não correr risco de lesões, mas isso mostra que nós não nos abdicamos do Campeonato Carioca, né? Então não é desculpa, a gente lutou, demos o nosso máximo, mas nem sempre o máximo é o suficiente para vencer a partida. Então eu acho que... E a gente... Por que eu não mexi no intervalo? Porque eu sei que aqueles que estavam jogando ainda poderiam me dar mais um pouco, né? Então, deixei eles jogarem para dar mais um pouco. Só que aí, com o decorrer do tempo, acabou a gente sofrendo o gol também. E você tem que já correr mais risco desde cedo. Aí, Renê, palmas pro... Eu bato palmas, Jair Ventura. Também bato. Humildade. Não vem com aquele blá, blá, blá. Eu falei, não vou dar desculpa, não. E ele falou, lógico que eu queria ter ganho. hein? Isso é bacana, pô. E o treinador vive, como falou o Sormani, a realidade brasileira é essa, vive-se de resultados, amigo. Não tem jeito, você tem que ganhar mesmo. E qualquer competição que você desculpe. Quero ser campeão. Ele queria ser campeão, não foi. Qual é o erro de dizer que queria ser campeão? Nenhum. O erro está em se ele não aprender agora com isso. Eu aprendi onde é que eu tenho que aprender. Aqui. E tem as próximas competições. Pelo menos isso. Eu não vou desgastar meu time, vou recuperar para Libertadores. O Botafogo joga quarta-feira agora, Copa do Brasil. Então, a maratona é muito grande, pô. Ô, Renê, eu fiquei pensando nisso aí. A torcida do Botafogo, alguns botafoguenses, ou então quem não torce Botafogo, pode dizer o seguinte: o Campeonato Carioca é a única competição que o Botafogo pode ganhar nesse ano. Então, por isso eles lamentam ter perdido essa semifinal pro Flamengo. Tá muito bem. Não é verdade. Não, exatamente. Não, gente, qual é o grande time da Libertadores? Não tem. Não tem. Qual é o grande time no futebol brasileiro hoje que possa impedir o Botafogo de ganhar a Copa do Brasil? Não tem. O Botafogo entra para ganhar qualquer competição. E isso aí tem muito a ver com o trabalho do Jair Ventura. O que o Botafogo fez no Atlético Nacional e fez agora contra o Barcelona, os 15 minutos do Botafogo. 1-1 não refletiu o jogo? Foi espetacular o que o
Botafogo. Concordo. Podia ter feito 3, 4 gols. Olha, o Igor Provenzano manda um tweet aqui dizendo: Zé Ricardo hoje foi um monstro. 3 volantes, o time pressionou o Bota o jogo todo. O Twitter tá quente. Você que tá em casa pode mandar suas mensagens pra gente. É só colocar a hashtag aí no Twitter, AUP Fox Sports, tá bom? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, o torcedor do Palmeiras tá bravo. O torcedor do Palmeiras tá bravo.